Olá, estamos ao vivo no Rondônia ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site do Rondônia ao vivo. E hoje o nosso convidado no Política com Café é o nosso amigo jornalista, nosso colega de trabalho aqui em Porto Velho, inclusive o Iveslando Neiva, ele que faz um programa toda manhã de notícias na Jovem Pan. Olha só, você viu que aqui a gente não faz restrição a ninguém. O nosso concorrente lá da Jovem Pan, nós trouxemos aqui para bater um papo sobre política. Muito bem-vindo, Iveslando Neiva. Dejane, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de poder estar aqui nesse bate-papo com você. Você que é um cientista político aqui do nosso estado de Rondônia, tem obras aí publicadas a respeito da política, é um pesquisador, né, de primeira linha, Obrigado. sempre fazendo ótimas pesquisas aqui no estado, e eu fico agradecido pelo convite e pela oportunidade de estar com você aqui no Rondônia ao Vivo, no Café com Política. Política com café, né? E tem café de fato, né? Verdade. O Iveslando, ele nasceu. Você nasceu lá em Cerejeiras, hein, Eu Iveslando? nasci em Colorado, Em ali no Colorado. Lagoinho de Cerejeiras. Aham. Olha só, pessoal, eu conheci o avô dele. Na década de 80 eu conheci o avô dele, conheci o pai dele menino, o tio dele menino, estava entrando na polícia militar. Eu já falei isso esses dias numa entrevista. Foi mesmo, Eu é estive com verdade. você, mas eu faço questão de dizer que eu conheço a sua família já duas gerações antes de você. Mas vem cá, Iveslando, você é jornalista aqui em Porto Velho, apresenta um programa de notícias. Isso. Mas você é político também. Eu lembro que Também. você foi candidato a deputado federal em 2022, é isso? É isso mesmo, 2022 nós lançamos ali a candidatura a deputado federal pela União Brasil, e naquela oportunidade nós fizemos uma campanha eleitoral muito rápida, né? Porque não havíamos feito uma pré-campanha, um planejamento eleitoral. E aí surgiu uma vaga ali dentro do União Brasil para poder disputar uma cadeira de deputado federal. E como eu sempre gostei da política, participei ali acompanhando meu pai, o meu avô Adelino foi o primeiro prefeito eleito lá de Cerejeiras, antes mesmo de eu nascer. Quando eu nasci, ele já não estava mais na prefeitura, mas a família sempre teve uma veia política. Surgindo essa oportunidade, como surgiu em 2022, eu fui candidato a deputado federal. E alcançamos uma excelente votação, Dejani. Fizemos 10.991 votos, ficando ali um pouco atrás do Lebrão, que foi eleito com 1.600 votos a mais do que eu, e apenas 300 votos a menos do que o Elias, que à época estava como diretor do DR e hoje está como chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia. Olha só, você foi bem votado. Olha, esse menino, ele tem essa cabeça branca, mas ele é novinho. Quantos anos você tem? Pois é, eu tenho 36 anos hoje e estou 30. aí realmente com o cabelo branco, né? Olha só, eu também passei por isso. Eu comecei a branquear o cabelo com 25 anos. E foi rapidinho, estava tudo branco. O Iveslando, e agora você está em Porto Velho, mas vocês mantêm a base Cerejeiras, Colorado, Cone Sul. Eu tenho visto o seu nome aparecer bem nas pesquisas naquela região. E você aparece aqui também. Sempre tem alguém citando o seu nome aqui na capital. Fala para nós um pouquinho das pretensões suas aí para 26, né? 2026 agora, ano que vem. Exatamente, Dejani. O nosso reduto eleitoral, como que eu poderia dizer, nosso domicílio eleitoral é lá no Cone Sul do estado de Rondônia, né? É onde tem a nossa família morando ali, é onde hoje o prefeito da cidade de Cerejeiras é o meu tio, Sinésio José, que é irmão da minha mãe. Hoje E ele é o o pai prefeito. dele, antes que ele fale, o pai dele é Ezequiel Neiva, que aliás tem um trabalho interessante como deputado e como diretor do DR, que ele é mais conhecido ainda como diretor do DR, que tem feito muitas obras no estado de Rondônia, é isso? É isso mesmo, meu pai está aí já no terceiro mandato de deputado estadual e a nossa trajetória política iniciou lá em Cerejeiras. Hoje nós temos uma base muito forte em todo o Cone Sul do estado, uma residência em Cerejeiras, também uma residência em Vilhena, temos o escritório, a casa lá,
é muito fácil de nos encontrar quando for a Vilhena. E aqui em Porto Velho também, como o trabalho na Assembleia Legislativa acaba sendo concentrado em Porto Velho, então nós também temos uma residência aqui. A minha família, no caso, fica aqui em Porto Velho, minha esposa, minhas duas filhas, minhas filhas estudam aqui na capital, e nós estamos fazendo esse trabalho em todo o estado de Rondônia. Hoje, não só no Cone Sul, Cerejeiras, Vilhena, Colorado, Corumbiara, enfim, todas as 7 cidades do Cone Sul, mas em aproximadamente 40 cidades no estado de Rondônia nós temos feito um trabalho significativo, né? Inclusive na região aqui de Nova Amoré, de Machadinho, Teobroma, Vale do Anari, a Zona da Mata também, ali nos municípios de Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Alta Floresta, Alta Alegre dos Parecis, enfim, são muitas cidades, aproximadamente 40 aqui no estado de Rondônia, que nós temos dedicação e trabalho. Inclusive, mencionar aqui que nesse sábado nós estávamos lá em Campo Novo, aqui de Rondônia, em Campo Novo de Rondônia, fazendo entrega em associações rurais. Passamos em 3 associações rurais num dia só, deixando lá diversos implementos agrícolas para fortalecer o trabalho do homem do campo, fortalecer a agricultura familiar daquele município. Olha só, deixa eu falar um pouquinho de Campo Novo. Sim. Eu gosto de falar porque pouca gente em Rondônia sabe onde fica Campo Novo. Você sabe que eu trabalho com pesquisa, eu não estou falando opinião minha aqui, não. É o município menos conhecido de Rondônia, você acredita? Porque ninguém passa por Campo Novo para ir para outra cidade. Só vai em Campo Novo quem tiver Campo Novo como destino. Novo, é verdade. Né? Mas é uma cidade forte, uma cidade... entrando em Ariquemes, passa por Montenegro e aí vai para Campo Novo. Campo Novo ou Buritis, a pessoa pode escolher ali. Mas tem uma coisa interessante que eu faço questão de dizer. Pensa num povo simpático, atencioso, querido. Qualquer lugar que você for lá, pode ser na lanchonete, no posto, na Câmara, na Prefeitura, no hotel. Aliás, o hotel lá, pensa num povo simpático, atencioso. Talvez seja o povo mais simpático de Rondônia. Então, é mais desconhecido, mas é o mais simpático também. E Vilhena é a cidade mais conhecida de Rondônia. É isso mesmo, Vilhena é a cidade mais conhecida, e uma cidade muito forte, né? E por ser caminho também, as pessoas precisam passar por lá para entrar ou para sair. Agora, falando em Campo Novo, Campo outro Novo. Detalhe, uma curiosidade lá de Campo Novo, é que o ponto mais alto do estado de Rondônia está ali em Campo Novo, que é a Serra do Pacaás, né? É ali em Campo Novo. E assim, lá é incrível, né? Uma cidade muito bonita, com muito morro, muita serra, muitas pedras. A gente passa ali e vê que ela tem uma geografia diferente das outras cidades do estado. É verdade, verdade. Mas duas perguntas. Uma sobre a dinâmica da política em Rondônia. É diferente da maioria dos estados. Aqui existe uma mudança muito grande de lideranças, de força, caciques antigos. Por exemplo, tem estado aí que tem cacique que manda num estado há 40 anos, há 30, há 50, famílias inteiras mandando. E aqui não, existe uma rotatividade, né? As famílias tradicionais que mandavam no estado e na política vão passando e vão surgindo novos políticos. Fala um pouquinho sobre isso no seu ponto de vista. Então, Rondônia tem uma característica muito interessante, né? Que é que o político realmente ele precisa trabalhar bastante para que ele consiga manter o seu mandato. Diferente de outros estados aí, grandes centros, em que o político é mais aquele cara de gabinete, que trabalha mais só com marketing, com ideias e tudo mais, e decisões, né, políticas. Aqui em Rondônia o político precisa ir visitar o povo, ir lá na casa do cidadão, visitar as cidades, fazer as entregas, está participando do dia a dia das pessoas. E não é uma tarefa fácil, né? Isso não é fácil o político conseguir manter essa atividade durante muito tempo. E se ele não faz isso, ele acaba entrando no esquecimento ali e as pessoas vão procurar políticos que estejam mais próximos da sua cidade, mais próximos do trabalho sendo realizado. Eu acho que essa característica favorece muito o cidadão aqui do nosso estado, né? Favorece as cidades, porque coloca o político para estar sempre em alta performance. Porque senão sempre tem um político mais novo, alguém ali atrás querendo tomar aquele lugar, aquela posição. E é interessante, isso é bom para a renovação política, isso é bom para a democracia e favorece o nosso estado. É interessante que, vou pegar um outro estado só para comparar. Santa Catarina, a maioria
das pessoas, a maioria dos eleitores, não conhecem pessoalmente nenhum deputado, nem estadual, nem federal, muito menos senador ou governador. A grande maioria da população. Interessante, E aqui, a grande maioria da população conhece todos, tem Sim. acesso aos deputados, aquele que votou, aquele da sua cidade, da sua região, o senador, o deputado federal, o governador. Tem o contato daquele deputado, Tem um daquele contato, manda político, no né? WhatsApp e o cara responde. Eu gosto sempre de elogiar a Silvia Cristina, porque quando ela vai em algum programa de rádio, televisão, ela passa o contato pessoal dela e está sempre respondendo e conversando com os eleitores. Pois é, Incrivelmente. a Silvia Cristina, deputada federal, deve vir ao Senado na próxima eleição. É o que a articulação política dos partidos estão apontando. E um nome muito forte, né? Muito forte. A Silvia Cristina tem uma liderança incrível. E aquilo que você estava falando, que o político tem que estar em contato. E a Silvia Cristina ela está lá em qualquer município que você citar, ela tem uma liderança, um vereador, um prefeito, ou um empresário, alguém que na base dela, né? E ela vai lá visitar, leva recurso, trabalho. É incrível isso. É incrível. E eu quero... Fala um pouquinho do trabalho do Ezequiel. Ezequiel tem a mesma pegada. Exatamente. Essa mesma pegada de estar em contato com o eleitor. Fala um Isso, pouquinho. é isso mesmo. Meu pai, ele hoje está no terceiro mandato de deputado estadual, né? Ezequiel Neiva. O primeiro mandato dele foi ali entre 2007 a 2011, né? Ele venceu as eleições em 2006 e perdeu a reeleição em 2010, mesmo sendo um dos mais votados do estado de Rondônia. Verdade, eu lembro. Lembra, né? Na época ele fez 13.400 e alguns votos, não me recordo exatamente a quantidade, mas teve candidatos que se elegeram com 4.000 votos, com 5.000 votos, Em outras legendas. Né? em outras legendas, e nós ficamos de fora com 3 vezes mais votos. Por exemplo, o Flávio Lemos, se eu não me engano, foi um desses que se elegeu com 4.000 votos. A Ana da Oito, ali de Nova Mamoré, também se elegeu com uma quantidade de votos muito baixa. E nós ficamos de fora por conta desse sistema eleitoral que é bastante confuso e complicado aqui no Brasil. Mas mesmo 4 anos fora do mandato, meu pai veio candidato novamente em 2014 e conseguiu manter a média de votos acima de 10.000 votos. Fez 10.000 e alguns quebrados lá de voto, eu também não me recordo esses quebradinhos, a quantidade exata. E ficou de fora novamente. Na mesma eleição teve candidatos com 5.000 votos eleitos, deputados estaduais, 6.000 votos. Acho que o deputado Jesuíno, naquela oportunidade, ele foi o menos votado da eleição e conseguiu entrar ali na Assembleia Legislativa. 5.000 votos, eu lembro. Exatamente, 5.000 e alguns votos. E nós, com 10.000 votos, mais que o dobro de votos do que alguns deputados, ficamos de fora. Mas o que eu quero destacar nessa análise aqui é que mesmo estando 4 anos fora do mandato, meu pai foi lá e manteve uma votação excepcional. Acima de 10.000 votos é uma votação excepcional, sempre figurando entre os mais votados. Isso significa, Dejani, que ele tem uma base política muito sólida, muito consolidada, de pessoas que conhecem o trabalho dele e mantêm uma confiança, uma credibilidade no nome dele, para poder manter essa votação. Isso é algo muito interessante de se analisar, porque quando a gente analisa o cenário político aqui em Rondônia, quando a pessoa fica fora 4 anos, na eleição seguinte simplesmente desaba a votação. Isso aconteceu com vários deputados estaduais que perderam o mandato, tentaram votar na eleição seguinte, fizeram em torno de 1.000, 2.000 votos apenas. E o meu pai, o deputado Ezequiel Neiva, conseguiu manter esses 10.000 votos. Isso aí chamou muito a atenção do governador Confúcio Moura, na época que tinha sido reeleito em 2014, e convidou o meu pai para poder integrar a equipe de governo dele, inicialmente na Casa Civil, como adjunto da Casa Civil. Então, no início ali de 2015, meu pai foi subchefe da Casa Civil até início de dezembro do mesmo ano de 2015, quando o Confúcio percebeu ali a desenvoltura do meu pai para poder estar realizando um trabalho de forma bastante dinâmica, bastante atenciosa, e chamou ele, convidou ele para poder ser o diretor-geral do DR, à época ali do governador Confúcio Moura. E foi aí que meu pai conseguiu fazer um excelente trabalho junto com o governador, claro, em todo o estado de Rondônia, e nós fomos
criando novas amizades em regiões que antigamente nós não trabalhávamos, não conhecíamos, como por exemplo a região de Machadinho, foi uma região onde meu pai construiu muita amizade por conta daquele tempo ali que esteve no DR, a região de Nova Mamoré também, meu pai construiu muita amizade, e diversas outras cidades do estado de Rondônia foi construída amizade com base no trabalho que estava sendo realizado no DR. E daí em 2018, meu pai veio candidato a deputado estadual novamente e manteve ali 11 mil votos, conseguindo dessa vez a reeleição dele para a Assembleia Legislativa, o início do segundo mandato. E iniciou esse segundo mandato dele trabalhando muito, foram 4 anos de muito trabalho. E isso deixou ele muito fortalecido para a disputa da reeleição em 2022. E quando foi 2022, ele dobrou a quantidade de votos, alcançando aí aproximadamente 21 mil votos, quase 21 mil votos nessa eleição, ficando entre os 5 mais bem votados de todo o estado de Rondônia. Olha só, foi nessa eleição que você veio a federal, né? Isso, foi nessa eleição que eu fui candidato a deputado federal. E você sabe que foi mais difícil para ele poderia ter feito ainda mais votos, mas aí esses acordos, vamos conversar sobre isso. Esses acordos, um sai a deputado federal, o outro estadual. Precisa ser atrelado? Alguém pode abrir mão de, por exemplo, se você sair a deputado estadual, se caso você seja candidato a deputado estadual e seu pai é federal, você é obrigado a apoiar teu pai em todos os municípios, só em alguns municípios, ou em algum lugar seu pai vai apoiar outro candidato a deputado federal e não você, ou melhor, a deputado estadual e não você. Conta para mim como funciona essa dinâmica, porque uma campanha atrelada tem que saber como atrelar em determinadas regiões, os acordos e tal. Conta para mim como fica isso aí. É exatamente isso aí. A sua pergunta ela é bastante complexa, né? E nós estamos construindo isso, porque como nós temos 2 candidaturas e o objetivo é vencer nas 2 candidaturas, aí nós temos que ter uma sensibilidade em relação aos acordos que nós estamos firmando, às composições que nós estamos fazendo. Nós temos um grupo de lideranças que já nos acompanham para deputado estadual, já acompanham meu pai deputado estadual há algum tempo. Lideranças bastante consolidadas que nós estamos nutrindo com trabalho, né, com emenda nas cidades, nas regiões, fazendo obras ali, realizando atendimentos para essas lideranças. E esse grupo ele permanece para deputado estadual. É como poderia dizer, o grupo que já está com a gente para deputado estadual, ele permanecerá para deputado estadual e também para federal. Nós vamos conseguir casar. E certamente, pelo meu pai estar buscando aí um novo mandato, né, um cargo diferente, vão vir muitas outras pessoas para o nosso lado, para o lado do meu pai, que já vão ter os seus compromissos com outros deputados estaduais, que isso é natural. Nesse caso, essas lideranças novas, né, vereadores aí de todo o estado, eles vão fazer o compromisso com o meu pai para deputado federal e vão manter o seu apoio ao deputado estadual, que eles já têm proximidade, que já vem trabalhando com eles, e está tudo bem, está tudo certo. E isso aí agrega, fortalece as 2 candidaturas. Da mesma forma, pode ter muitas pessoas novas que queiram nos ajudar para deputado estadual e que já tem algum compromisso com algum deputado federal. E está tudo bem, também pode vir fazer parte do grupo. Mas o bolo maior, como que eu poderia dizer, né? Assim, a maior estrutura vai ser para quem conseguir casar as 2 campanhas, a de estadual e a de federal. Porque nós temos um trabalho muito consolidado com associações rurais, por exemplo, em todo o estado de Rondônia. E o deputado estadual, ele tem uma facilidade maior de destinar os recursos para a agricultura familiar, porque a lei é bastante burocrática, mas permite que aqui no estado o deputado estadual coloque o recurso diretamente na entidade. Então aquela associação vai ter acesso ao recurso e ela vai comprar os equipamentos que ela quiser. Já no federal, o federal, apesar de ter mais recurso, ele só consegue colocar esse recurso na prefeitura ou no governo, para o governo fazer aquela distribuição, aí tem que fazer chamamento público, às vezes o equipamento não vai para aquela associação que o político ali tinha se comprometido, tem uma burocracia a mais. E é muito importante
esse apoio que nós temos dado para a agricultura familiar do estado de Rondônia. A agricultura familiar se fortaleceu bastante com essa atuação do deputado Ezequiel Neiva e temos que continuar esse trabalho. Dos deputados que a gente analisa, o que tem dado maior atenção aos produtores de pequenas propriedades rurais tem sido o deputado Ezequiel Neiva, e é importante para a agricultura familiar que a gente continue esse trabalho. E é interessante que a agricultura familiar vem se fortalecendo em Rondônia, né? Exatamente. Agora, o café deu esse boom do café em Rondônia em qualidade e em quantidade, né? Sim. Inclusive, muita gente tratando esse café e transformando não apenas vendendo café, mas torrando, moendo com qualidade. Exatamente, né? se tornando um café gourmet, né? Um café Isso. especial. Industrializando aquelas pequenas indústrias Sim. de associação. Inclusive, eu quero mencionar aqui também o Janderson Dalazen, ele abriu aqui um torrefador de café e ele tem uma marca de café Brasano. Aí ele compra o café do produtor aqui de Rondônia, café selecionado, porque ele é especialista, ele tem doutorado nessa área de café. Aí ele compra o café, ele torra o café, industrializa ele e comercializa aqui em Porto Velho, em todo o estado de Rondônia. Café de altíssima qualidade, produzido pela nossa agricultura familiar aqui no estado. Então, tem o café, tem o cacau, tem a carne, isso é mais escala industrial, a carne, né? O soja e o milho, etc. Mas a agricultura familiar vem se fortalecendo e é graças a um trabalho conjunto ali, inclusive o governo do estado, inclusive o SEBRAE, Emater, Secretaria de Agricultura, etc. E emendas de deputados federais e estaduais com equipamentos para essas associações. Um trabalho bacana, Rondônia pegou um caminho bacana de desenvolvimento. Eu quero falar de um assunto meio polêmico agora. Vamos lá. Olha só, era uma coisa que antigamente não se falava, né? Se falava de política no nível mais de debate, de ideias e de resultado. E hoje tem a questão da polarização de ideologias. Fala para mim, como tá para o político lidar com isso? Porque a gente pensa que a gente tem problema no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, que não pode falar de política, a gente briga porque um se diz assim e o outro se diz do outro lado. Para o político é pior ainda, não é? Fala para mim. Esse assunto tem gerado muito debate, né? Até algum tempo atrás o Brasil não via dessa forma, direita ou esquerda, e de algum tempo para cá abriu-se os olhos da população e a população está muito atenta a isso, perguntando, mas seu partido é de direita, é de esquerda, que partido que você está, quem que vocês apoiam, porque isso aí está influenciando demais na hora do eleitor escolher os seus candidatos. E as pessoas estão até ficando, como que eu poderia dizer, muito sensíveis para isso, né? Quando se fala de direita ou esquerda, igual você falou, dá até briga em grupos da família, né? Grupos de família acaba discutindo por conta da política. E isso tem gerado muito debate, né? Recentemente nós vimos lá nos Estados Unidos o assassinato de um jovem, Charlie Kirk, por defender as suas ideias. Ele discutindo as suas ideias, pregando as suas ideias, e pessoa que pensa diferente dele, que não conseguiu resolver as coisas no diálogo, na conversa, foi lá e deu um tiro assassinando aquele jovem. Não é esse ponto que nós queremos chegar, né? Deus me livre de chegar a esse ponto. Só que algumas pessoas não conseguem dialogar, não conseguem gerar um debate. Eu me identifico como sendo alguém que está ali à direita, né? Um político de direita, com respeito a quem está na esquerda, e com certeza tem um meio termo aí de políticas que tanto são da esquerda quanto da direita. Eu sempre falo assim, olha, algumas pessoas, alguns conhecidos nossos que estão na esquerda, eles acham que apenas quem defende os mais necessitados, os mais carentes é a esquerda. Mas não, a direita também defende muito isso. A direita às vezes defende ainda mais porque quer reduzir o tamanho do Estado, da administração pública, para que o governo arranque menos dinheiro das pessoas, do cidadão, para que o cidadão tenha mais recursos para decidir o que fazer
com o seu recurso, tenha mais liberdade, né, financeira. A gente vê que hoje no Brasil a tributação ela é maior em cima do consumo. E se ela é maior em cima do consumo, ela vai afetar exatamente as pessoas mais pobres do país. Para poder atingir os mais ricos, precisa haver uma tributação maior em cima do patrimônio. Porque os mais ricos que vão construindo mais patrimônio, mas quando tributa mais o consumo, os mais pobres eles vão estar percentualmente pagando um valor maior de tributo do que os mais ricos. Então, assim, a direita também defende os interesses dos mais pobres e mais necessitados. E muita gente da esquerda quer dizer que somente a esquerda defende isso. Tem algumas políticas que tem ali um meio termo, outras não, outras são bastante diferentes. Hoje, a direita defende muito a questão do conservadorismo, questão da família, questão da religião e tudo mais. Até falar sobre isso hoje em dia, algumas alas da esquerda olham para a pessoa e falam, não, você é de extrema direita. Mas por quê? Não, porque você está falando de família, porque você está falando de costumes e tudo mais, para você ver como se tornou radical alguns pontos, né? Mas eu penso que a discussão maior precisa ser o que o político vai fazer para a população ali, para o seu povo, para o cidadão, que benefícios que ele vai levar para a sua comunidade, as leis que serão aprovadas serão benéficas para o povo, vão ajudar a melhorar a qualidade de vida, a qualidade da educação, a qualidade da saúde, a liberdade das pessoas. Algo muito interessante tem sido o debate a respeito da liberdade, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, inclusive, porque hoje com a democratização que tem na informação por meio do YouTube, inclusive, que é o canal mais democrático que existe, né? Os sites e tudo mais, acaba dando mais liberdade para as pessoas estarem discutindo as suas ideias. A gente vê que existe uma força muito grande tentando controlar as redes sociais, o debate público. Inclusive, recentemente, nesses últimos 2, 3 anos, o Supremo Tribunal Federal acabou excluindo perfis de pessoas nas redes sociais por considerar que eles estavam fazendo discursos de ódio ou mesmo discursos contra instituições políticas. Mas o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo isso sem um devido processo legal, sem abrir o contraditório em ampla defesa por essas pessoas, simplesmente bloqueou as redes sociais dessas pessoas. E fazendo isso, você tira a pessoa do debate público, porque hoje as redes sociais, a internet, é a nova praça pública onde as pessoas discutem política. Mas o problema, eu vejo assim, existe muito ódio, muita gente pregando ódio, pregando a violência, e isso não é mérito só da esquerda ou da direita, quer dizer, não é demérito só deles. Tanto a esquerda quanto a direita prega ódio e muitos deles praticam ódio, né? Realmente. Nós temos visto isso desde a campanha 2022, o cara entrou lá no aniversário do outro e meteu bala. Né? Matou o amigo porque o cara estava fazendo uma festa de aniversário temática. Então, tem políticos sendo ameaçados e até sofrendo atentados. Né? Exato. Eu vi hoje uma entrevista de um político lá de Porto Alegre, uma mulher que teve a casa dela invadida e ela foi ameaçada, ameaçaram a família e tudo, porque ela pensava diferente. Sim. Do outro. Eu nem vou dizer quem é esquerda ou direita nessa história, porque eu não quero entrar nesse mérito. A questão, na minha opinião, deve haver, é só minha opinião, deve haver uma certa regra nas redes sociais para evitar ofensa. Você ameaçar, você ofender, você pregar o ódio, dizer que tem que morrer esse tipo de gente ou aquele tipo de gente. Então, isso aí precisa botar um fim nisso. Estão pregando ódio e estão botando ódio nas famílias, nos grupos de amigos. Eu acho que tem que haver uma regulamentação nesse aspecto. Há muitas pessoas que exageram muito, né? Vão para um lado de extremismo, e isso faz muito mal para a nossa sociedade. Porque apesar da pessoa ser de esquerda ou ser de direita, elas convivem na sociedade, são vizinhos um dos outros. Seus filhos estudam na mesma escola. Então, hoje eu estava falando com um amigo lá na Assembleia, e ele é bolsonarista pra caramba. E eu dizendo que o Lula não era nem de esquerda, que o Lula tá fazendo um trabalho assim. E aí nós rimos e falamos, ó, a gente queria que todo mundo fosse assim, igual a gente, que a gente gosta de se ver, se abraça e tem o maior prazer em encontrar o amigo
e não se ofende com os pensamentos divergentes, né? Muito bom manter o diálogo, né? O respeito, Isso é maravilhoso, um bate-papo aberto, tranquilo, leve. para construir uma sociedade melhor para todos. Exato. E não levar para o pessoal, né? Não levar para o pessoal, porque assim, ó, quando a gente fala, as pessoas têm suas crenças como a sua identidade, Sim. né? Eu penso assim, eu sou isso. Não, na verdade, você é muito mais do que isso. Aquilo ali é só uma crença sua, uma forma de pensar. Então, quando a gente fala e contrapõe aquela crença dele, ele se sente ofendido porque acha que está ofendendo a identidade dele. E não Sim, é. É só exatamente. uma observação em relação àquilo que ele acredita, né? É um contraponto. Então é isso que as pessoas precisam entender. Sim. Não E é? as pessoas têm se sentido muito ofendidas. Por exemplo, outro caso lá dos Estados Unidos, não sei se você acompanhou, mas uma jovem ucraniana refugiada estava nos Estados Unidos, sentou ali no metrô, um rapaz atrás dela, ela era branca, o rapaz negro, o rapaz simplesmente sacou uma faca e matou ela, esfaqueada ali sentado no metrô e saiu andando normalmente, por conta dela ser branca, por conta dela ser de outra cor, entendeu? Isso, ao ódio que se transformou Pois a é, sociedade. pois é. Aí vai lá o branco também mata o negro mata o Também, branco. isso acontece. Isso não, né? Nós temos que parar com isso, gente. Todo o programa, em algum momento, a gente entra nesse assunto e é importante que vocês reflitam sobre isso. Gente, para com esse ódio de separação, esquerda, direita e achar que são inimigos. Não, cara, são ideias diferentes, você pode debater e você pode entrar num consenso ou não, mas não leva isso para o pessoal nem para o ódio, que isso é absurdo, né? É um absurdo. E mesmo porque, vamos falar um pouquinho de... Você é evangélico, né? Sim, sou evangélico, sou cristão. É. Eu congrego aqui em Porto Velho na Igreja As Nações, ali com As o Nações. pastor Fábio. Eu achei que você fosse da Assembleia de Deus. Então, eu fui da Assembleia de Deus até 2012, né? Aham. A minha vida toda foi lá, eu cresci dentro da Assembleia de Deus, fui batizado na Assembleia de Deus em 2012, em 2002, 2003, e aí vim para Porto Velho, estive aqui até 2012 na Assembleia Aham. de Deus, na época que era o pastor Joel Holder, Ah, a Joel igreja Holder. era Joel Holder, a época a Aham. igreja era ali na José de Alencar, entre a Pinheiro Machado e a Duque de Caxias. Legal. E depois eu conheci os amigos ali da Igreja do Porto, passei um tempo ali com o pastor Maurício, o Marcelo, o Eduardo, congregando na Igreja do Porto com a minha esposa, casei em 2013, casamos lá na Igreja do Porto. Inclusive, a semana passada, o pastor Maurício, ele estava aqui em Porto Velho, hoje ele está morando lá em Balneário Camboriú com a mãe dele, e agora ele veio passear aqui, a gente se encontrou, foi muito, muito gostoso, muito precioso aquele momento. Mas em 2019 nós fomos para a Igreja das Nações, ali com o pastor Fábio, e estamos lá desde aquela época, já tem aproximadamente 6 anos. Ah, que legal. Ainda bem que não existe essa rivalidade entre Não, igrejas, não né? existe. Não Inclusive, nesse final de semana, tivemos 2 festas, uma na Assembleia de Deus e outra na Igreja das Nações, né? A Igreja das Nações fez a tradicional Festa das Nações, que se tornou a maior festa gastronômica da cidade de Porto Velho. Passaram por ali aproximadamente umas 60 mil pessoas em 4 dias, foi quinta, sexta, sábado e domingo, no parque da cidade, atrás do Porto Velho Shopping. Teve dia que passou lá mais de 20 mil pessoas. E o que é a Festa das Nações? É um evento gastronômico com, claro, com hinos, louvores sendo cantado, palavras ali e tudo mais, onde na ideia do pastor Fábio, a pessoa que vai lá, ela dá uma volta pelas nações do mundo experimentando a culinária de cada país. Então, que interessante. a pessoa experimenta comida árabe, comida italiana, comida suíça, e assim vai indo, né? De Portugal, até comida ribeirinha também, tinha uma tenda dos ribeirinhos, né? Uma tenda brasileira também. E assim, foi uma festa muito legal. E ao mesmo tempo, na Assembleia de Deus, estava tendo um encontro dos jovens a nível nacional, que era o Conselho Nacional da Juventude da Assembleia de Deus, com aproximadamente 4 mil jovens de todo o país participando aqui deste evento. Rondônia é um dos estados mais evangélicos do Brasil. Tem cerca de 41%, 42% de evangélicos, não é isso? Você sabe disso, saiu no último censo, Então, né? interessante, né? E Porto Velho é uma das cidades que também tem o maior número de evangélicos do país, né? Ah, é? Uhum. Olha Porto só. Velho é.
Porto Velho é uma cidade incrível porque ela tem muitas questões diferenciadas. É a única capital brasileira, é a maior em área territorial e a única que faz divisa com 2 estados e mais um país, né? Olha o tamanho do município de Porto Velho, é incrível, né? Verdade. Então tá. O Iveslando Neiva, só mais uma pergunta para a gente encerrar, que a gente sempre passa um pouquinho do horário, né? Fala para nós, como você está vendo essa corrida para governo? O Marcos Rocha não será candidato à reeleição, está aberto para governo do estado de Rondônia. Como você está vendo isso aí? Como os partidos estão se movimentando? Como isso está acontecendo? Fala para mim. Então, hoje, olhando o cenário para governo, nós percebemos aí que tem 3 candidatos despontando, né, o governo do estado de Rondônia. Um deles é o Fernando Máximo, que já declarou abertamente que ele é candidato a governador. Hoje ele é deputado federal. Hoje ele está no União Brasil. Mas ele permanece na União? Tudo indica que não, né? Mas a gente nunca sabe, é só março realmente para decidir. Houve conversa aí de que ele pode estar indo ou para o Republicanos, ou para o PL, ou para o Podemos. Então, ele está sendo disputado aí nessa campanha de governo. Um outro nome que vem bastante forte, o nome do interior do estado, que é o Adailton Fúria, vem como candidato a governo também do estado de Rondônia, e o Wildon Chaves. Eu considero que esses 3 são os 3 nomes mais fortes nessa disputa para governo, e é difícil dizer entre esses 3. E temos também o nome do Sérgio Gonçalves, que é o atual vice-governador e estará na cadeira de governador nas eleições de 2026. Concorrendo à reeleição. Concorrendo à reeleição. E isso aí, a máquina vai trazer muita estrutura e muita robustez à candidatura dele também. Né? Então, entre esses 4 candidatos, não é possível dizer ainda qual serão os 2 que estarão no segundo turno. Só dá para dizer que vai ser uma eleição bastante disputada. E também tem um fator surpresa, que é o Ivo Cassol, que ninguém sabe se é candidato ou se não é candidato. Então, hoje eu conversei com o pessoal, inclusive ligados, essas pessoas são ligadas a ele, à assessoria dele, e eles disseram que ainda não está definido, ainda tem impasses, tem questões para se resolver, e nem eles estão seguros dessa candidatura do Ivo Cassol. Então, como eu não sou jurista, eu não tenho nem noção disso, mas se ele vier, já vem com força, né? Já vem com força, vai mexer no tabuleiro. Né? Vai mexer no tabuleiro, verdade. Iveslando, pessoal, Iveslando Neiva, jornalista e político de Rondônia, o entrevistado de hoje. A palavra é sua, Iveslando. Dejane, mais uma vez quero agradecer, tá, por esse espaço aberto aqui para a gente democraticamente poder trocar ideias, né, esse diálogo, essa conversa. É isso que a gente precisa na nossa sociedade hoje em dia, de uma conversa para que juntos as pessoas consigam construir soluções efetivas para os problemas da sociedade. Isso tem faltado em muito. As pessoas estão muito sensíveis, as pessoas estão fechadas para o diálogo, não aceitam receber uma resposta contrária àquilo que pensam, porque qualquer pessoa pode mudar de opinião e pode evoluir e pode melhorar. E eu fico contente por essa oportunidade que você nos dá aqui de conversar. E olha, quero dizer para você que as portas também da Jovem Pan ali, do nosso programa Jornal da Manhã, estarão sempre abertas para você poder ir lá, trazer as suas notícias, tá bom? Obrigado, Iveslando. Olha só, dá um orgulho, né? Quando a gente vê um jovem assim tão proativo na sociedade, na política, na igreja, no jornalismo. E é uma honra realmente te receber aqui, sendo que eu te conheço antes de você nascer, que é 3 gerações. Verdade. 2 gerações anteriores à sua, eu já conheci a sua família. Para mim é uma honra te receber aqui. Obrigado, Iveslando. Obrigado a você, Dejane. Pessoal, obrigado, abraço aí. E assistam no YouTube, no Facebook, compartilhem. E semana que vem estaremos nesse mesmo horário. Abraço.